tudo bem? Quero falar com você sobre o conto Atrás da Catedral de Rouen, que está no livro Contos Novos de Mário de Andrade. Mas antes, eu gostaria de pedir de coração que você se inscreva em nosso canal e ative o sininho, porque vai ajudar demais no nosso trabalho, não custa nada e vale muito. Enfim, creio que esse conto foi para você o mais complicado do livro, porque ele mistura francês com português, criando até uma terceira língua, que a gente pode chamar de franco-português, ou franco-brasileiro. Mas existe um motivo lógico para isso, né? Primeiro, esse conto, que é narrado em terceira pessoa, ou seja, quem conta a história não é personagem. Além disso, tem narrador onisciente, ou seja, quem narra a história é capaz de entrar na mente de qualquer personagem. Bom, esse conto tem como protagonista uma francesa, que é Mademoiselle. Além disso, o ambiente em que se passa essa história é o da elite burguesa paulistana do início do século XX, que era bastante afrancesada. Ela adorava falar francês, por isso o domínio de palavras dessa língua, que eram consideradas chiques como boulevard, vernissage, champagne, escargot, garage, maison, château, abat-jour, écharpe, escarpin, tailleur, monange, ménage. Ups. Vivíamos então uma época da francofilia, ou seja, paixão por tudo aquilo que é francês. Em outras palavras, né, a gente pagava pau para a França. Além disso, o uso do francês vai permitir que essas personagens trabalhem uma coisa interessante que é bem psicanalítica, né, que nós chamamos de o interdito. Como você sabe, tem muito de psicanalítico neste livro. Ah, você não sabe? Este vídeo em que essa obra em geral é analisada. Enfim, interdito é aquilo que não se quer ou não se pode falar, mas fica tão no ar que a gente na hora sabe do que se trata. Ou seja, é aquela proibição que no fundo não serve para nada, porque acaba chamando mais a atenção, acaba atraindo mais a curiosidade sobre aquilo que se quer esconder. E o que é esse interdito no conto? Já já você vai saber. E você, que não sabe francês, não precisa se preocupar com isso não, porque o contexto ajuda a mais ou menos entender o que se está passando. Além disso, esse francês só serve para aquilo que se chama no conto de cochonnerie, ou seja, besteira. Besteira no sentido de safadeza, né? De coisa de gente que... Só pensa naquilo! Exatamente como diz a Dona Bela, de gente que só pensa naquilo. Mas para entender melhor tudo isso que eu estou falando, vamos ao conto. Este conto, que levou 17 anos para ser feito, tem como protagonista Mademoiselle. Na lógica do conto, Mademoiselle era uma mulher falha. Ainda mais porque, solteira, não realizou os seus desejos sexuais. E isso vai produzir nela alguns recalques. Já falamos sobre recalques ali no vídeo sobre contos novos, tá? O primeiro deles é a rinite. O nariz dela está sempre escorrendo com coriza, está sempre vermelho como um tomate. Veja bem, eu não estou querendo dizer que quem tem rinite é recalcado. Eu estou querendo dizer que, na lógica do conto, essa rinite é um recalque. E os espirros constantes dela? Recalque. Lembra? Uma energia que precisa ser descarregada, tá? Tem também as suas manias, né? Por exemplo, ela é super preocupada com a sua blusinha branca de rendas. Nossa, parece aquelas chatices dos virginianos. Não que eu acredite em horóscopo. Como todo taurino, eu não acredito em horóscopo. E por fim, eu destacaria como recalque a linguagem que ela usa, né? Que tem uma mistura de português com francês, para sempre ficar na proximidade do perigo. O pior é que isso nunca se manifesta, pelo que eu me lembre, nas frases que estão exclusivamente apenas em português. Mas vamos à história para isso ficar bem claro. Mademoiselle foi contratada por Dona Lúcia, uma ricaça paulistana, para dar aula de francês para suas duas filhas, Lúcia, de 16 anos, e Alba, de 15 anos. Acontece que Dona Lúcia tem um casamento fracassado. O seu marido praticamente a largou aí na riqueza.
Ô, coitada! Tenho certeza que você nunca queria ser essa pessoa abandonada no meio da riqueza. Então, Dona Lúcia, quando descobre que não tem jeito para ser mãe, faz com que Mademoiselle se torne, além de professora, a preceptora dessas meninas. Preceptora é uma espécie de educadora, né? Alguém que fica na casa deste jovem passando-lhe educação. De certa forma, a Mademoiselle acaba assumindo um certo papel de mãe dessas meninas. Mas ela é uma preceptora tão engraçada porque ela não consegue controlar completamente Lúcia e Alba. Primeiro porque elas, de certa forma, têm mais conhecimento do que a mestra. Como as meninas tinham feito uma longa viagem com o pai pela Europa, detalhe, no meio da viagem, ele as abandonou. O que, no fundo, não fez muita diferença, né? Porque ele não fazia a mínima falta nessa família. Tá notando uma crítica a essa família burguesa, a essa família dos homens de bem? Enfim, como as meninas viajaram pela Europa, elas voltaram fluentes em francês e dominando o inglês e o alemão, duas línguas que Mademoiselle não sabia. E tem mais, essas meninas voltaram para o Brasil dominando um francês muito mais moderno que o da Mademoiselle, que tinha ficado radicada aqui no Brasil. Oh, coitada! E tem mais, essas meninas voltaram da Europa conhecendo a teoria de Freud. É por isso que elas, a toda hora elas falavam tão freudianamente, tão complexenta. É por isso que elas estão tão freudianamente prontas para conhecer um novo mundo, para conhecer aquilo. Você é um gueto! Tarado! Perdão, Dona Bela, mas não sou eu o tarado, é o Mário de Andrade, né, que é tão apegado a essa ideia de Freud que acaba, né, só pensando naquilo. Porque no fundo eu sou uma pessoa pura. Tá duvidando de mim? Mas eu sou puro mesmo. Se eu estiver mentindo, que a sua internet caia agora. Que susto, né? Te enganei legal. Mas voltemos ao conto. Você sabe o que é ainda pior para Mademoiselle? Ela e suas discípulas estão na proximidade do perigo daquilo. Mas há uma diferença aqui enorme e humilhante. Essas meninas estão prestes a entrar neste mundo. Que mundo, professor? Bom, se você não sabe que mundo é esse, é porque não está na idade ainda de saber. Mas a Mademoiselle, com 43 anos, para os padrões daquela época, perdeu toda a chance de entrar neste mundo. Não vai conhecer este mundo. Louca de vontade de conhecer este mundo, e parece que não vai conhecer. Me faz lembrar até a Dona Bela. Com Deus me deito, com Deus me levanto. Até quando, meu Deus? Gente, eu não sei porque eu rio tanto dessas bobagens. Me perdoe. Enfim, na proximidade do perigo, essas três se dedicam a uma conversação que mistura francês com português e cheia de duplo sentido. É só você ver o comecinho desse conto. Às vezes, até mesmo com pessoas presentes, lhe acontecia receber aquela sensação afrosa, como diriam as meninas, na meia-língua franco-brasileira que se dava agora por divertimento. E as duas garotas pararam a leitura, percebendo a quarentona estremecer. Se entreolharam. Alba perguntou, meio curiosa, mas também já meio irônica por causa das manias da professora, Est-ce que vous avez foi par cette chaleur? Não sei se está percebendo aqui, né? Então elas estavam lendo e de repente a professora, né, a Mademoiselle, teve uma tremedeira e as meninas tirando sarro perguntaram, né? Veja, meio perguntar, meio tirando sarro. Nossa, mas você está com frio nesse calor? O que é uma pessoa com tremedeira que se estremece num clima quente? Mas prossigamos a cena. Veja a resposta da professora. Não, ma chère enfant, je... Hesitava. Iniciando uma daquelas reticências, olha o interdito, as reticências, né? Aquilo que eu não falo, né? Aquelas reticências que punham sempre as três tão fogosamente na proximidade do perigo. Lúcia ajudou, tomando ar maternal. Voulez-vous quelque chose? Veja bem, a resposta da Mademoiselle é: não, minha querida criança, eu... Veja, ela fica sem saber. Eu o quê? Como é que ela vai explicar essa...
essa tremedeira que deu de repente nela, né? E aí, tanto que a Lúcia tenta socorrer sua preceptora e pergunta, né? Você quer alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Mas a preceptora responde, non, 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 il faut bien que je vous fasse une confidence, mes petits amis. O que será que ela confessa? Vamos ver? Il y a des jours où je sens à tout moment qu'un personnage me frôle. E acentuava o personagem que repetia sempre num nojo despeitado. Mas Lúcia, ça vous fait mal? E a mestra, na hora, responde, mal, ma chère enfant, mal. Ne gratignez pas vos mots comme ça. Mal. Aqui tem uma coisa engraçada. A menina, quando fala ça vous fait mal, mal quer dizer de mal, contrário de bem, isso te faz mal. Só que a mestra ouviu mal, ela se atrapalhou, ela confundiu com mal. Mal, vamos assim dizer que é macho, né? Mas logo, um gritinho de surpresa. Oh, je vous demande pardon, Lucia. Je me suis trompé de la musique. Vous avez parlé du bien et du mal. J'ai pensé que vous parliez du maléfice des hommes. Agora, veja bem, né? Como é que você qualifica uma pessoa que, nossa, tá toda hora pensando em homem, né? Vê homem até em um momento que não se está discutindo isso. Eu quero homem! Exato, ela parece a Simira. Não que eu seja noveleiro. E olha o trabalho com o duplo sentido aqui, típico de gente que... Só pensa naquilo! Exatamente, dona Bela, só pensa naquilo. E o conto vai sempre nessa toada. As três se divertindo, sempre falando de coisas na fronteira do perigo. E sempre na ambiguidade, no duplo sentido. Uma vez, a Mademoiselle vivia desde a infância cantando uma musiquinha de uma mocinha, né, que ia colher a sua primeira paquerette, ou seja, sua primeira margarida. Veja a simbologia dessa musiquinha, que não é tão inocente assim não. Colher a primeira margarida? Sei. Mas aí na beira do bosque, essa mocinha viu um homem muito lindo, um Calon Raymond, né? Em cima do seu cavalo, e esse moço a colocou na garupa e a levou embora. E os dois foram felizes para sempre. Mas agora, nesse momento específico, a Mademoiselle se toca da letra dessa musiquinha aqui, veja, colher a sua primeira margarida, que é justamente a situação que Mademoiselle nunca vai ter. É por isso, talvez, que ela tenha tido um mal-estar tão grande, mas tão grande, uma confusão até que, olha, nunca mais cantou essa musiquinha. E elas vão conversando sempre assim, sempre no interdito, nas reticências, nas expressões como vous savez, quer dizer, vocês sabem, né? Ou então, vous comprenez, você compreende, ou ne sais pas, não é? Sempre na malícia. Tudo isso revelando, como bem diz o narrador, Mademoiselle estava no cio. Mas o interessante é que uma vez, enquanto as meninas estavam contando sobre a viagem delas pela Europa, uma delas conta que tinha visto um homem com uma barba, né, atrás da Catedral de Rouen, essa aqui, que fica na França. Daí o nome do conto. Mas aí a Mademoiselle interrompe. Ela fala, minha menina, esta vez você está indo longe demais. Eu te proíbo de continuar. Veja a natureza do interdito. Esta proibição só fez atrair, chamar mais atenção sobre uma coisa que, no fundo, poderia até ser bobo. E não adiantou a Mademoiselle depois tentar amenizar a situação, dizendo, mas o que acontece atrás da Catedral de Rouen é igual ao que acontece atrás de qualquer igreja. Não tem nada demais. No fundo, essa interdição e depois essa denegação só destacou o assunto. Tanto que ele virou o nome do conto. Tipo, não é nada demais? Então por que esse estresse todo, Mademoiselle? Como o Mário de Andrade é inteligente, não? Você vê o que ele acabou fazendo aqui? Ele acabou representando o comportamento da nossa sociedade. Lembra aquele jogo entre o que acontece na frente da catedral e o que acontece atrás da catedral? Você não lembra? Então veja logo o vídeo em que a gente analisa contos novos. Enfim, o atrás da Catedral de Rouen acaba fazendo parte daquele código estabelecido pelas três da cochonnerie, ou seja, aquela
bobagem, aquela besteira indecente, que é sempre aquele jogo de duplo sentido de mas não tem nada demais e que faz parte daquele tal jogo perigoso. Aliás, a partir daqui você já vai começar a sentir uma tensão aumentando, um encaminhamento de ações se dirigindo para um clímax do conto. Vamos então ver quais são os passos para esse clímax. Uma vez, as três estavam no jardim da ricaça quando passou ali na rua um casal de mãos dadas. O rapaz queria falar uma bobagem bem íntima, né? E por isso iria se aproximando da mocinha, que se afastava, né, com pudor, porque não queria ouvir. E davam gargalhadas que, como diz belamente o Mário de Andrade, enfeitaram toda a rua. Isso atraiu a atenção de Alba e de Lúcia, que depois não ligaram mais. Perceberam que era só uma bobagem de namorados. Por isso elas resolveram voltar à leitura do livro delas de geografia. Foi aí que perceberam que Mademoiselle estava completamente desligada, fixada, atenta naqueles dois. Sabe-se lá no que ela estava pensando, né? Foi aí que as meninas maliciaram. Quando a Mademoiselle se viu flagrada, flagrada no pecado, ela tentou jogar um olhar sério para as meninas, não deu certo, começou a rir, também não deu certo, desconcertada começou a mexer nas rendas, sempre essas rendas, né? Aí ela deu a resposta mais inocente do mundo, que cara de pau, né? Eles se deram as mãos. Na hora, a Lúcia fala, pourquoi faire? Quer dizer, por que se deram as mãos? Isso deixou Mademoiselle indignada, né? Por quê? Porque as meninas já estavam pensando cochonnerie. E toda essa irritação era uma tentativa de disfarçar o flagrante. Cortina de fumaça. Tanto que as meninas voltaram à leitura e nem pensaram mais no assunto. Mas a Mademoiselle, incomodada, retoma apelando. E você sabe, né? Apelou, perdeu. Ela obriga as duas meninas, né, a Lúcia e a Alba, a se darem as mãos. E ela fica perguntando, tá sentindo alguma coisa? E você, tá sentindo alguma coisa? Tá vendo? Uma pessoa dar as mãos à outra não tem nada demais. Parem com essas cochonerias inúteis. Mademoiselle, você quer tapar o sol com a peneira. Me engana que eu gosto. Aqui nós temos duas irmãs de mãos dadas. É bem diferente dali, que é um homem e uma mulher, um casal de namorados de mãos dadas. Vai dizer que você não sabe da diferença. Enfim, é bem aquilo que a gente já viu na análise de contos novos. Mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Sim, sim, sim. Mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Mas nós, nessa sociedade, fazemos tanto isso. O pior é que agora a Mademoiselle está mais perdida. Por quê? Porque essas meninas agora não param de atordoá-la. 3 dias depois, uma das meninas estava fazendo isso aqui, ó, tentando aproximar o dedo do braço. Mademoiselle então tem um faniquito. E você sabe que quem explode por tão pouco, aí tem. Para de fazer isso. Mas aí a menina responde, mas é só cochonnerie inútil. Que cínica. Mademoiselle ficou tonta com aquela referência aos dois namorados que tanto a incomodaram. Mas ainda assim ela tenta apaziguar, ela diz, meus amores, nem tudo que é inútil, com esse gesto, é cochonnerie. Cochonnerie interessante essa pausa, né? Esse titubeio, esse vacilo, essas reticências, porque ela quer e não quer falar o que é cochonnerie. Até que ela desembucha. O que é cochonnerie? Un chair vive contra un chair vive. Uma carne viva contra uma carne viva. A primeira vez que eu li isso, eu quase fiz que nem a Dona Bela. Mas é que eu sou tímido, né? Sou vergonhoso, não ia fazer uma coisa dessas. Mademoiselle, então, aturdida, sai da casa das meninas e resolve voltar para a casa dela. Mas antes, ela precisava passar na farmácia e pegar remédios para sua eterna rinite, para sua eterna coriza, para sua eterna constipação, para seu eterno nariz entupido.
Pega então o bonde para a Praça da Sé. A farmácia homeopática ficava lá perto. Desce na Sé, vai à farmácia, compra os seus remédios e agora decide voltar para casa. Mas aí ela se vê tomada de uma agitação, quase uma ventania, e como é que isso foi acontecer? Ela se vê indo em direção à Catedral da Sé, quase indo para atrás da Catedral da Sé. Olha que louca! Mas está vendo aqui a manifestação das teorias psicanalíticas? Muitas vezes nós somos comandados por forças que não são as da razão, que não são as da lógica, que não são as do consciente. Mademoiselle então começa a passar tão mal, mas tão mal, mas tão mal, que um guarda chega para ela e pergunta: a senhora precisa de alguma coisa? Foi o suficiente para ela sair daquele transe louco, passar por trás da catedral e chegar segura na sua casa. O pior é que, refeita do susto, refeita do medo, ficou em Mademoiselle uma quedinha por passar atrás de igreja. Tanto que, peraí, já chegamos lá. Dias depois, a Dona Lúcia resolveu fazer em sua casa uma reuniãozinha, um coquetel, com muito dinheiro. E sem ter o que fazer, coitada, resolveu apoiar o lançamento do Partido Democrático, que seria de oposição. Houve um momento na reunião em que ela resolveu mostrar as suas duas filhas para a nata política paulista. Aquele monte de homem, alguns com umas barbas que, você sabe, né? Tanto homem, tanta bebida, as três se entregaram a uma cochonnerie desenfreada. Sim, elas estavam descontroladas, mas mesmo estando ali no cantinho do salão, já era suficiente para incomodar a Dona Lúcia, que mandou as três para o quarto. Que vergonha! Ainda mais para Mademoiselle, que é a que estava mais bêbada de todas. Então Mademoiselle quer ir embora. Aí, talvez por causa da bebida, né, que muita coisa louca começa a aflorar. Mademoiselle quer pedir para a Dona Lúcia que um dos empregados acompanhe até ela ir embora. Mas ela já fica com medo. Vai que esse homem me sequestre e... você sabe, né? Aqui acontecem duas coisas interessantes no campo da linguagem. A primeira é que o narrador não diz sequestrá-la, e sim kidnapá-la. Misturando então o inglês, kidnap, com o português. Bem modernista, não? O segundo é que, se você não prestar bastante atenção, acaba se atrapalhando na compreensão desse trecho do conto. Eu explico. Veja o trecho. Ainda imaginou esperar que a festa acabasse. Estava no fim. E pediu à Dona Lúcia que a fizesse acompanhar por qualquer um dos criados da ocasião. Mas ficou logo horrorizada com as audácias dele. É certo, quis kidnapá-la, mas os outros passageiros do bonde intervieram e ele preferia o que a servira, lhe deu o braço para descer e a carregou possante, encostando a mão no peito dela, bem no peito, criou juízo e decidiu ir só. Por aí você já imagina uma cena, nossa, extremamente violenta. Meu Deus, que loucura, ai que loucura, que loucura. O empregado foi escolhido pela Dona Lúcia para levar a Mademoiselle até a casa dela, só que no meio do caminho, lá no bonde, tentou sequestrá-la para fazer poupança, né? A sorte que os passageiros do bonde, os outros passageiros intervieram, né? Inclusive e principalmente o cara que a serviu durante o coquetel. Então esse Salvador, esse herói, desce com ela do bonde e a leva segura até a casa. Daí, o período que fecha o trecho, criou juízo e decidiu ir só. É um tapa na sua cara para você perceber, opa, isso era fantasia. Não aconteceu na realidade. Mais do que fantasia, era um delírio de Mademoiselle. E esse delírio já anuncia muito do que virá. Praticamente o clímax. Porque veja os ingredientes. 1. Uma mulher com medo de ser violentada. 2. Esse medo, no fundo, revela um fetiche na mente da Mademoiselle, que é o desejo de ser violentada. Amiga, saiba ler contextos. Eu não estou querendo dizer aqui que toda mulher, no fundo, tem a fantasia
de querer ser violentada. E também não estou dizendo que violência sexual é uma coisa prazerosa. O que eu estou querendo dizer é que neste contexto, neste conto, Mademoiselle, no fundo, sente prazer com a ideia de ser violentada. 3. Nós temos uma mulher que delira, que mistura de tal forma a realidade com a fantasia, a ponto de ficar difícil separar os dois campos. Enfim, Mademoiselle vai embora, pega o seu bonde e olha que louca! Ela desce antes do ponto correto. Ela desce no ponto imediatamente antes do Largo de Santa Cecília. Para quê? Olha que maluca! Para passar aqui, na igreja de Santa Cecília. Na verdade, atrás da igreja de Santa Cecília, no meio da noite. É lá que explode o delírio dela. Ela vê 2 homens andando atrás dela. Isso é real. Mas ela vê que eles querem violentá-la ali atrás da igreja de Santa Cecília. E isso, já te adianto, é delírio. Então, um a pega por trás pelo pescoço, mas ela consegue escapar. O outro dá uma rasteira nela, ela cai de barriga para cima. Um cara chega por trás de você, você correndo, e ele dá uma rasteira em você e você cai de barriga para cima. Verdade, até Newton chora. Mas você sabe que isso tudo é delírio, né? Então o cara cai em cima dela, já rasga a blusa, e olha que simbólico, justo a blusa de renda branca, que ela tem tanto cuidado, despedaça o sutiã dela, então o seio dela fica todo ensanguentado, e ela amanhece ali, nua, espragatada, no Largo de Santa Cecília. Mas aí, Mademoiselle, segura e sossegadamente, chega à pensão em que ela mora. Os 2 caras que estavam caminhando atrás dela estavam batendo papo e nem perceberam a presença dela. Ela então fica na frente dos 2, atrapalhando a passagem, tira umas moedinhas e entrega a eles, dizendo merci pour votre bonne compagnie. E sobe para o seu quarto, onde se entrega ao choro. Imagina o que deve ter passado pela cabeça dos 2 caras. Aliás, imagina se isso acontece com você. Uma senhora aparece do nada, dá umas moedinhas e fala merci pour votre bonne compagnie. Agora, tem uma coisa interessante neste clímax, nesse delírio que é o clímax do conto. Ele é feito de vários elementos que foram semeados no decorrer da história e que aqui foram recolhidos. Atrás da igreja de Santa Cecília é a retomada daquela história de atrás da Catedral de Rouen que as meninas tentaram contar para a Mademoiselle e que ela interrompeu. E que agora, na mente dela, ela completa. A violência sexual imaginada, delirada atrás da igreja de Santa Cecília é, na verdade, repetição de toda aquela violência que a Mademoiselle sonhou, imaginou, enquanto ela estava na casa da Dona Lúcia. Um dos homens que Mademoiselle vê atrás da igreja de Santa Cecília, ela acha que tem uma barba. E veja, sempre esse fetiche com a barba. Não é que o homem atrás da Catedral de Rouen também tinha? E para espantar os seus violadores imaginários, a Mademoiselle, ela dá 4 espirros. Atim, 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 atim. Depois ela se toca. Não, são 5. Atim. E no final, quando ela entrega a moedinha, ela dá um 6º espirro, que ela diz, eita, esse está errado. Isso é a retomada de uma história que a Mademoiselle tinha contado, né, a Dona Lúcia e as suas filhas, de uma vez que ela esteve num hotel em Paris, e um homem de cavanhaque, né, apareceu no hall e dera 5 tiros num outro. Pum, 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 pum. Depois ela se tocou, não, era 5, faltou um pum. E esse espirro, essa explosão corporal, me lembra muito uma outra explosão corporal provocada pelo contato de carnes vivas contra carnes vivas. Então isso é quase como se fosse um recalque. Bom, deixa eu parar por aqui, porque eu acho que já estou viajando demais. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação ao conto Atrás da Catedral de Rouen, do livro Contos Novos, de Mário de Andrade. Se você gostou, curte aí,
deixe o seu comentário e compartilhe em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. E se você quiser a análise dos outros 8 contos que fazem parte desse livro, é só consultar essa playlist aqui. O conto que você queria ainda não se encontra nessa playlist? Veja bem o que eu disse. Ainda não se encontra. Ou seja, ele ainda será analisado no nosso canal. Mas quando ele será analisado, professor? É muito fácil saber. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar sabendo dessa e de tantas outras novidades. Um beijo na frente ou atrás da Catedral de Rouen e até o nosso próximo encontro.